Você quer ter um carro elétrico, mas mora em condomínio? As exigências para carregadores em estacionamentos aumentaram e distanciaram pessoas que moram em áreas compartilhadas de conseguir ter o seu primeiro carro elétrico. Nós aqui do canal já trouxemos 5 soluções para você resolver esse problema, mas se nenhuma daquele vídeo te atendeu, esse vídeo vai trazer mais 5 ideias para você conseguir carregar o seu carro elétrico mesmo sem ter um carregador em casa. Fala galera, beleza? Dolphin Dicas na área, trazendo mais um conteúdo para vocês. Como eu falei, já recomendo a parte 1 do nosso vídeo. Trouxemos 5 soluções simples para você carregar o seu carro elétrico mesmo morando num condomínio. Muita gente aprovou aquele vídeo, disse que ajudou, mas também teve pessoas que disseram, pô, nenhuma dessas 5 soluções me atendeu. Então a gente pensou em mais 5 soluções para você que mora em condomínio, área compartilhada e não pode ter um carregador em casa, conseguir comprar o seu carro da BYD, apesar desse problema. Vamos então à primeira dica. Carregue no seu trabalho. Pessoal, muita gente não repara que a gente passa 9 horas do nosso dia no trabalho, né? Muitas vezes você se desloca da sua casa para o seu trabalho utilizando o seu carro e o seu carro fica lá parado no local de trabalho por 9 horas. Então, se você conseguisse carregar o teu carro enquanto você está trabalhando, seria o ideal. E a gente sabe que utilizando um carregador portátil, você consegue carregar o seu carro utilizando qualquer tomada, carregando aí de 0 a 100% em mais ou menos 10 horas em uma tomada 220, que são essas tomadas que geralmente são externas, que ficam aí em garagem, estacionamento. Então, se no seu local de trabalho tem um estacionamento e tem uma tomada lá que provavelmente deve ser 220 volts, e você passa ali 9 horas no trabalho, 8 trabalhando mais 1 hora de almoço, você consegue completar esse carro aí de 10% até 100% todos os dias enquanto você trabalha. Então, mesmo que você trabalhe longe, como eu, que trabalho em outra cidade, né? Moro em Sorocaba e trabalho em Capivari, rodo 130 km para ir e voltar ao trabalho, conseguiria com tranquilidade chegar no trabalho e completar o carro até 100% todos os dias. E aí cabe você conversar com o seu chefe, com o dono da empresa, explicar, eu tenho um carro elétrico, moro em condomínio, aqui tem uma tomada, como a gente pode fazer? Muitas empresas têm energia solar com excedente de quilowatt aí, que é capaz que nem cobre de você e nem se importe de você utilizar a tomada. Mas mesmo que você for pagar, assim como você pagaria em casa, né? Se você tivesse o carregador em casa, você iria pagar também. Você pode pegar o preço do quilowatt por hora na companhia e se propor a pagar para a empresa, desconto do salário, ou você mesmo paga. Ó, vou carregar todos os dias, vou consumir X quilowatt por mês. Todo mês eu faço pagamento da conta. Então, às vezes, conversadinho, explicadinho, você vai conseguir e vai ficar ideal, vai ficar perfeito, né? Porque é um momento que seu carro fica justamente parado, estacionado, muitas vezes num lugar seguro. E até se não tiver uma tomada no estacionamento, você pode conversar lá e se propor a puxar, né? Pagar uma instalação para puxar uma tomada. Inclusive, se autorizarem você a usar mesmo e te deixarem fazer uma instalação para puxar uma tomada certinha pro local. Você pode até comprar o carregador da Tenil, que a gente já indicou nesse vídeo aqui do canal. O melhor carregador do mercado, que é um carregador que carrega 7 kW por hora, mesma velocidade de um wallbox. Então, ele carrega de 0 a 100 em 5 horas, né? Na metade do tempo de uma tomada 220. Ele tem aquele pino para tomadas industriais, né? E você pode então já puxar uma tomada industrial, já que você já conversou e já autorizar. E aí você compra esse carregador da Tenil, que vai estar no link aqui na descrição para você comprar com desconto, envio do Brasil, sem chance nenhuma de você ser taxado. E aí você compra esse carregador, pluga na tomada industrial, carrega até mais rápido, não precisa nem ficar as 9 horas carregando. Você consegue ali depois do almoço do trabalho, 4 horinhas, completar de 0 a 100, tendo praticamente um wallbox portátil aí. Então eu considero essa uma das melhores soluções que a gente não falou no outro vídeo e que pode salvar muita gente que mora em condomínio. A pessoa nem vai precisar se preocupar em carregar o carro dormindo, que pode ajudar muita gente que mora em condomínio. Dica número 2, acordo com o supermercado. Vou deixar aqui na tela o comentário do Jason Lucas, ou Jason Lucas, é um inscrito do canal que sempre está comentando por aqui. Inclusive eu leio tudo que vocês comentam. Alguns eu já considero até amigos que sempre estão comentando aqui embaixo. E lá no vídeo anterior o Jason contou a história de um amigo dele que ofereceu o wallbox que ele ganhou na compra do carro, né, para um supermercado que era vizinho da casa dele. O supermercado não tinha ponto de carregamento de veículos elétricos. Mas aí ele ofereceu, ele falou, eu tenho um wallbox sobrando, eu moro em condomínio, não posso usar. Posso instalar o meu wallbox no seu supermercado, né? Eu pago a instalação, eu forneço o wallbox. Fica para os seus clientes usarem, para você atrair clientes. Você vai divulgar por aí que agora você tem um ponto de carregamento para carros elétricos, que muitos supermercados têm, né? E como contrapartida, ele só pediu para que ele pudesse deixar o carro dele carregando no próprio carregador dele instalado lá no mercado, todas as noites depois que o mercado fecha. Ele falou lá que, se não me engano, o mercado fechava às 22 horas. Ele se propôs a deixar o carro ali 22h30, tinha um segurança que fica lá no estacionamento, o segurança abria para ele, já sabendo da história que tá combinadinha, né? Ele deixava o carro lá e retirava às 7h30 da manhã quando ele saía para trabalhar. O mercado abria às 8h, então durante todo o período que o mercado tá funcionando, o carregador ficava livre lá para os clientes usarem, que era uma grande comodidade que o mercado passou a poder oferecer. O carro dele ficava num lugar seguro, com segurança, fechado.
a 2 quadras da casa dele. E ele carregava tranquilamente durante a noite, mesmo morando num condomínio. Inclusive, se eu não me engano, no comentário do Jason, acho que ele respondeu que ele nem pagava por esse carregamento, como o supermercado tinha energia solar, né? Muitos mercados colocam um carregador para veículos elétricos porque tem energia solar sobrando, né? Então esse carregamento para ele ainda ficou grátis, né? Que ficou melhor ainda. Mas também vale a massa, até de você se propor também a pagar os seus quilowatts, faz a conta certinha em cima do quilowatt que a companhia cobra. Instalação você já ia ter que pagar na sua casa, você paga no mercado. O Wallbox você já ganha da BYD. Para o mercado também é muito bom, porque ele não precisa investir 6, 7 mil reais para comprar um Wallbox e também nem para pagar um instalador. E vira aquele ganha-ganha que fica bom para todo mundo. Então, se você tem um estabelecimento comercial, um supermercado, uma farmácia, uma oficina mecânica, qualquer comércio que esteja aí perto da sua casa, você pode oferecer, falar, ô, você não tá afim, cara, de colocar um Wallbox aí, oferecer. Eu tenho um Wallbox, eu instalo para você, eu só preciso que você deixe meu carro carregando aí. E eu ainda pago os quilowatts que eu for utilizar. Acaba sendo uma troca muito boa, então vale a pena demais. E o único ponto negativo seria eventuais manutenções, porque como o seu carregador ficaria público, todo mundo que visitasse esse estabelecimento comercial iria utilizar, talvez com mais frequência fosse dar alguma manutenção nesse Wallbox, e aí talvez você também teria que se propor a arcar com isso, mas dependendo do caso aí, você carregar aí de graça com energia solar, ter um local para carregar perto de casa, sendo que você mora num condomínio, resolver o seu problema, eu acho que vale a pena e eu faria esse acordo, né? Então fica aí a segunda ideia para você. Antes da terceira dica, se eu tô te ajudando e você está curtindo o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like no canal e também a sua inscrição. Nós estamos chegando pertinho dos 10 mil inscritos, falta bem pouco. Você que não é inscrito, clica no botão de se inscrever. É rapidinho, de graça, 2 segundos, não custa nada. Deixe seu like, deixe sua inscrição e comenta aqui embaixo sua opinião sobre as ideias que a gente está mostrando no vídeo. E caso você tenha outra ideia, como o Jason teve e apareceu no vídeo, já deixa aqui embaixo para ajudar os colegas que moram em condomínio que possam entrar nos comentários desse vídeo aqui. Ideia número 3, considere utilizar os eletropostos, dependendo da sua rotina. Eu falo porque muita gente fala, não dá para ter carro elétrico morando em condomínio, porque tem pouco carregador. Bom, isso já mudou bastante, né? Hoje, praticamente toda a cidade acima de 100 mil habitantes tem pelo menos um eletroposto, né? Que faz aquela carga rápida, né? De 0 a 100 em 45 minutos, 50 minutos. Eu moro em Sorocaba, interior de São Paulo, aqui já tem vários postos desse tipo assim. E claro que o carregamento nesses locais é bem mais caro do que fazer um carregador em casa, mas ainda é muito mais barato do que o carro a gasolina. Se você quer muito ter a tecnologia de um carro da BYD, você está apaixonado pelo carro, vendo os vídeos aí, e o seu único entrave é não ter um carregador em casa, dependendo de quanto você roda da sua rotina, pode ser muito viável carregar sempre no eletroposto, assim como a gente faz com um carro a combustão, né? A gente abastece no posto de gasolina e o carro só dorme em casa sem carregar. Porque como eu falei, nesses locais o carregamento é em menos de 1 hora, ali 40 minutos mais ou menos, 45 minutos, é um carregamento ultra rápido, né? Quilowatt-hora geralmente fica na faixa de R$ 2, mais que o dobro do que a companhia de energia cobra. Só que um carro como esse, um BYD Dolphin Mini, tem 38 kWh de bateria, um carregamento 0 a 100 completinho, vai dar uns R$ 70 mais ou menos, para você rodar 400 quilômetros. E aí você pensa que se fosse um carro a combustão, fazendo mais ou menos 9 quilômetros por litro ali na cidade, você ia precisar de uns 45 litros para poder rodar os mesmos 400 quilômetros. E esses 45 litros de etanol, na faixa de R$ 4, ia sair por uns R$ 180 mais ou menos. Então, num carro a combustão comum aí, até que econômico, fazendo 9 quilômetros por litro na cidade, você iria gastar quase 3 vezes mais do que um BYD carregando no eletroposto, com 1 kWh a R$ 2, que é o valor que a gente costuma achar. No carro elétrico você gasta R$ 70 para rodar 400 km. No carro a combustão você gasta R$ 180 para rodar os 400 km. Então ainda é muito mais econômico. Se você já gosta do carro, já acha bonito, já acha tecnológico, tem a vontade de ter um, e ainda tem a possibilidade de ter uma economia de um combustível 3 vezes mais barato, por que não usar, né? É claro que tem gente que roda muito e aí esse carregamento longo aí de 40 minutos pode atrapalhar, mas tem muita gente por aí que roda 100 km por dia, 150. O cara vai ir num eletroposto desse, ficar 40 minutos carregando uma vez a cada 3 ou 4 dias, né? Então reflita aí que talvez seja uma boa você ter o carro morando no condomínio e utilizar os eletropostos. Vou recomendar também o PlugShare, aplicativo que mostra os carregadores que tem aí perto de você, os eletropostos. Veja se não tem um eletroposto perto aí da sua casa, aí 10 km, 8 km, o qual você possa frequentar sempre, né? Veja a sua rotina de quilometragem, muito provavelmente ainda vai compensar bastante você ter o seu carro elétrico, mesmo carregando sempre fora de casa. Dica número 4, verifique tomadas industriais públicas perto da sua casa. Eu falo porque eu já fiz um vídeo, né? A gente fez um vídeo short que explodiu aí, deu quase 1 milhão de views, onde eu utilizei o carregador portátil da Tenil, que eu falei no começo do vídeo, né? De 7 kWh. Para carregar, utilizei uma tomada industrial pública na beira da rodovia.
Eu falo que na minha rotina, se eu morasse em condomínio, daria para eu utilizar sempre aquela tomada, porque ela fica justamente no meu caminho. Eu não desvio nada no meu caminho entre o meu trabalho e a minha casa, né? Eu trabalho em outra cidade, como eu falei. Tem lá essa tomada. E a gente tem que lembrar que nem sempre você tem que carregar um carro até 100%, né? Com um carregador desse da Tanil de 7 kWh, né? Que é um carregador com velocidade de wallbox, você consegue mais ou menos 80 km em 1 hora de carregamento. Então, mesmo eu que moro em outra cidade, tenho 65 km para ir ao trabalho, mais 65 para voltar, 130 por dia. Eu sei que se eu ficar naquela tomada por 1 hora, eu já carrego 80 km, né? Então o carro não precisa nem dormir lá. Em 1 horinha ele carrega já a viagem de ida e 20 e poucos quilômetros da volta. Aqui na cidade que eu trabalho também tem um supermercado que tem um wallbox, né? Também de 7 kWh, né? Que é a velocidade de wallbox, que também vai me dar 80 km mais ou menos aí em 1 hora carregando. E no meu horário de almoço, geralmente eu fico dentro do carro, no ar-condicionado, assistindo aqui na multimídia, deitado, descansando, né? Eu almoço, depois eu fico descansando 1 horinha ali. E muitas vezes eu fico justamente no estacionamento desse supermercado. Então eu poderia ficar lá 1 hora todos os dias no horário de almoço carregando, carregaria 80 km. E depois, na volta para casa, eu poderia parar por 1 hora nessa tomada industrial pública, usar o meu carregador portátil da Tanil de 7 kWh, carregar mais 80 km. E com isso eu carregaria ao todo 160 km todos os dias. Eu falei que eu gasto 130 para ir e voltar ao trabalho. E olha só, mesmo eu que trabalho em outra cidade, 130 km, teria como carregar o suficiente com sobra para ir e voltar no trabalho todos os dias. Teria que fazer essa rotina todo dia. No horário de almoço é normal, porque eu já fico parado com o carro parado mesmo, mas gastaria 1 hora a mais no meu dia na volta do trabalho para parar para carregar, mas também não é o fim do mundo. Você está num carro com ar-condicionado, pode colocar YouTube aqui, Netflix na multimídia, resolver as coisas que você tem que resolver pelo celular. Eu falo que se eu morasse em condomínio, e sabendo dessa estrutura que eu tenho para o meu caso, eu já faria isso daí. Então use lá o PlugShare também para você ver se não tem uma tomada industrial pública perto de você aí na sua rotina, no seu caminho, que pode te salvar. E também um supermercado ali que tem um wallbox público como esse. Como eu falei, para você usar no horário de almoço aí, em algum momento ali, 1 horinha você carrega 70, 80 km, porque tem muita gente que trabalha bem mais perto de casa, né? Trabalha 10, 20 km de casa, né? Que acho que é o mais normal, inclusive. Então o cara faz uma ida e volta pro trabalho, busca a filha na escola, gasta 40 km por dia. Isso aí o cara carrega em meia hora com um wallbox de supermercado. Ou numa tomada industrial pública com um carregador portátil da Tanil, meia horinha carregando, já carrega o suficiente para passar o dia, conseguindo essa rotina de carregar todos os dias. Vai ter uma vida normal, inclusive nesses dois casos o carregamento é gratuito, tá? A tomada pública que eu carreguei naquele vídeo é 100% gratuita, né? Geralmente é quando tem uma tomada pública industrial. E nos supermercados também é de graça o carregamento. Então tem mais essa, né? Você moraria no condomínio, carregaria o suficiente ali por dia só para você conseguir fazer a locomoção diária que você costuma fazer no dia a dia e ainda não pagaria nem R$1 por isso. Então também vale o estudo para você ver no seu caso, pelo quanto você anda, se tem tomada industrial perto de você, se tem carregador de supermercado perto. Se não daria com poucos minutos de carregamento para você carregar o suficiente do que você roda no seu dia a dia aí. Última ideia, pessoal, número 5. Acordo com um amigo aí é na mesma direção do acordo com o supermercado, né? Na mesma direção do acordo no trabalho, para carregar no trabalho, que foi a primeira dica. Você não tem nenhum amigo que mora perto de você aí, 2, 3 quarteirões, você mora dentro do condomínio, ele mora numa casa fora, no qual você possa fazer um acordo para você instalar o seu wallbox na casa dele. Às vezes o cara tem uma vaga de garagem lá, nem usa, nem tem carro, só tem uma moto, um espaço grande no quintal lá. Você pode até pedir um relógio separado, né? Para conta do seu carregador vir separado, você se propõe a pagar, você paga a instalação que você já ia pagar, a conta de energia do seu carregador que você também já ia pagar na sua casa. E às vezes fazendo uma caminhadinha aí de 1 km, 2 km para casa aí todos os dias, já aproveita e faz uma atividade física, você deixa o carro lá todas as noites e pronto, está resolvido. Claro que precisa ser um grande amigo de confiança para você deixar o seu carro ali na garagem dele todos os dias e também instalar o seu wallbox na casa dele. Mas pode ser uma opção, né? De repente alguém faria isso por você e você consegue ter um carro elétrico mesmo morando no condomínio com essa dica aí. Eu ainda acho mais fácil esse acordo com algum estabelecimento comercial que geralmente fica fechado durante a noite, com a garagem fechada ali, então tem um acordozinho mais fácil e também tem mais benefício também para o dono do estabelecimento comercial, né, de ter um wallbox no estabelecimento dele. Então ainda acho a dica número 1 a melhor, mas tem também essa opção para você considerar. Faz o checklist aí das 5 dicas, vê se dessa vez alguma te atendeu, né? Você que ainda não viu o primeiro vídeo, lá tem mais outras 5 dicas, vê lá se nenhuma te atende também, se você está chegando no canal por esse vídeo aqui. Já são 10 dicas para você que mora no condomínio, para você conseguir ter o seu carro elétrico. Espero que alguma sirva para você.
Então é isso, agradeço a sua audiência, deixa seu comentário aqui sobre o que você achou das dicas, se você tem mais alguma ideia também. Siga a gente lá no Instagram para ter um contato mais próximo, @DolphinDicas. Não esquece do like e da sua inscrição no canal, estamos chegando nos 10 mil. Obrigado a todos, pessoal, até o próximo vídeo.